Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui em Dark para mostrar um pouquinho para vocês uma vila de Viana do Castelo, que é uma das cidades que a gente mais recebe elogio em relação à beleza, então a gente decidiu mostrar uma região ao redor. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre escolas, sobre arrendamento, sobre transporte. A gente vai dar um apanhado geral para vocês que têm curiosidade de saber como é essa região aqui de Viana do Castelo, sem ser a cidade principal. E para vocês se localizarem, a gente está no distrito de Viana do Castelo, na região norte. Historicamente, falando um pouquinho agora de história, Dark inicialmente pertencia a Barcelos. Em 1852 passou para Viana do Castelo, até mesmo por causa da distância, a gente está do lado de Viana e Barcelos já é bem mais distante, bem mais lá indo em direção ao centro, em direção à região do Porto, e na década de 80 que ela se tornou vila. Então é uma região bem recente que vem recebendo uma infraestrutura ainda. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que aqui está se desenvolvendo ainda, tem muito para crescer, e a gente veio mostrar um pouquinho de como é a vida aqui, como é a população indo para o trabalho, a população indo para os seus afazeres, os alunos indo para a escola. A gente veio mostrar um pouquinho da vida aqui de Dark para vocês. E como é que chega aqui em Dark, A gente está aqui numa das paragens do comboio. Eu vou dar como referência as distâncias o Porto, que é o aeroporto mais próximo aqui de Dark. De comboio, a passagem custa €6,95, já um pouquinho mais elevada, porque a gente já está numa distância grande. Aqui a região de Dark já fica no extremo norte, já quase na Espanha, e esse trajeto ele leva em torno de aproximadamente quase 2 horas, o comboio, tá? É possível você vir pela autoestrada de carro, aí vai levar ali em torno de 40 a 45 minutos, e pela nacional, conhecendo, passando por outras cidades aqui em Portugal, vai levar ali em torno de 1h30, tá? E também, a título de curiosidade, a gente está pertinho da Espanha, Tem comboio daqui para a Espanha, tá? Você também pode ir de carro, a gente está menos de 1 hora de distância, Portugal é muito rico em cultura, tem muita coisa para fazer aqui, mas se um final de semana você estiver passeando por aqui também, quiser conhecer outra cultura, outro país, aqui em Dark rapidinho você consegue chegar na Espanha, Então tem uma facilidade, tem as suas vantagens morar aqui em Dark. E mais uma curiosidade para vocês, como aqui não é estação mesmo, não tem a maquininha, não tem o guichê físico para você comprar o bilhete, tá? Então nesse caso você pode subir no comboio, e você informa a pessoa que estiver lá fazendo a cobrança do cartãozinho, dos pagamentos, você informa onde você subiu, tá? E você pode comprar o bilhete diretamente lá com ele, até o trajeto para onde você vai. E aproveitando que a gente está falando de transporte, vamos falar um pouquinho também do transporte público aqui dentro. Eu não vi até agora autocarros circulando aqui por dentro, mas isso também reflete muito a cultura aqui de Portugal. A gente viu um ônibus, na hora que a gente estava chegando aqui na cidade, tinha um ônibus, um autocarro com uma pessoa dentro. Então não é tão comum ser utilizado esse tipo de transporte aqui. A grande maioria das famílias, a grande maioria das pessoas, para trabalho, para passear, tem carro próprio, seja um carro mais antigo, mais barato, ou um carro mais tecnológico, mas cada família tem o seu veículo, Então assim, não dá para depender muito do transporte público aqui dentro. E mesmo sendo uma vila, também tem a estrutura de locomoção. A gente está aqui na ciclovia, vim gravar rapidinho e já vou sair para ninguém me atropelar aqui, mas tem uma ciclovia aqui em toda a extensão de Dark, Os pedestres andam ali do lado, e os ciclistas e trotinete e outros meios aqui alternativos de locomoção andam aqui por essa faixa. Olha, a gente está aqui na frente do centro de saúde, tá? É o centro para atendimentos básicos e para o médico de família, para as pessoas que precisam de algum atendimento, fazer consultas. Aqui é a localização, tá? Não tem aqui um hospital de referência dentro de Dark, mesmo, já tô até sentindo que tá quente pra caramba, já tá seco aqui o clima. Não tem um hospital de referência de grande porte aqui, dentro mesmo de Dark, mas o hospital de referência aqui é o de Viana, que é um hospital grande, é bem equipado, Inclusive está praticamente 10 minutos daqui, Tá bem pertinho de carro, rapidinho você chega lá e você consegue, para vocês terem noção de como é perto, bem ali é Viana, Aqui dá pra gente ter uma visão ampla
da região, olha só, né? É só atravessar no finalzinho, não sei se vocês conseguem ver ali, no meio tem uma pontezinha, atravessou, já é Viana e tem um hospital lá, né? Então, se precisar de atendimento básico é aqui, mas se precisar de um atendimento de mais urgência, de mais emergência, já é lá. E Viana é uma região de montanhas, tá? Por que eu tô falando de Viana aqui no vídeo de Dark? Porque Viana é a principal cidade aqui próximo, né? E ela já não tem mais muito para onde crescer. Então tá crescendo aqui pro lado de Dark, né? Para Vila de Dark. Tanto que vocês já vem construções como essa aqui, né? Construções novas. Em alguns pontos aqui a gente já vê alguns prédios sendo levantados. A gente vai falar um pouquinho de preço mais lá para o final do vídeo, mas para vocês verem que aqui é uma área que está em desenvolvimento. Bom, e para vocês com filhos em idade escolar, né, que pensam em se mudar para cá, eu tô aqui do ladinho da escola básica. Aqui não tem já todos os ciclos, tá? Não tem a escola secundária, mas aqui tem uma infraestrutura de escolas para o atendimento dos alunos mais básicos, né? Tem 2 escolas de ensino básico aqui, e quando ele atinge, né, o seu filho atinge uma idade escolar superior, ele é direcionado para a escola secundária ali de Viana. Eu já falei para vocês aqui, como a gente está muito pertinho, a escola secundária está aproximadamente uns 10 minutos de distância de carro. Inclusive eu vi até alguns estudantes indo a pé daqui, basta atravessar a ponte, que a escola secundária já é bem próximo ali do centro, né, depois que sai da ponte ali para Viana. Então é uma opção, dependendo da idade escolar dos seus filhos, eles vão ter ensino aqui, mas mesmo que ele seja um pouquinho mais avançado, bem aqui próximo também tem escola secundária. Ali andando por aqui a gente vê muitas áreas dessa ainda, né, com mato, que não estão com alguma estrutura. Então assim, eu acho que ainda vai desenvolver bastante aqui a região. Eu ainda vou falar um pouquinho mais da minha análise lá no final, mas eu acredito que ainda vai ter um desenvolvimento, muita construção nova aqui e outras infraestruturas públicas mesmo, apesar de já ter uma infraestrutura razoável aqui, mas eu acho que ainda tem muito para crescer pelo que eu estou percebendo e andando aqui por Dark. Olha só, e a gente está aqui na rua principal, né? E uma diferença perceptível que a gente vê aqui em Dark é que é uma região mais habitacional, né? Mais familiar, de mais moradias, de mais apartamentos. Não tem aquela parte central cheia de comércios, cheia de indústrias, né? Aquela parte comercial forte. Isso se reflete muito que a gente tem visto das pessoas vindo morar para cá, para Dark, como uma opção mais barata do que morar lá em Viana mesmo. Olha, mas quando eu falo que é mais habitacional, né? Não quer dizer que não tenha comércio, tá? A gente só dobrou aqui a rua principal, olha, aqui tem uma cafeteria, ali mesmo na principal a gente acabou de passar por uma outra cafeteria, por uma loja de imóveis, tá? Então tem, só que não é na mesma proporção, não é só comércio na rua principal como normalmente é em outras regiões. Mas 2 pontos importantes que eu tenho que falar para vocês, que é o clima, tá? Que fica na média de 7 a 25 graus, isso anualmente, tá? E em relação à acessibilidade, ela é boa parte plana, essa rua central, ela é toda plana, mas tem que subir um pouquinho para chegar ali na parte habitacional, nos apartamentos, né? Então assim, não é nenhuma subida muito íngreme que alguém que tenha dificuldade de se locomover tenha, tá? Mas é só para vocês terem noção. Eu diria que, vamos dizer, 80% plana e 20% ali tem uma parte mais elevada que você vai ter um pouquinho mais de esforço. Boa parte aqui, praticamente todo o vídeo, na verdade, a gente fez andando, tá? Então é possível percorrer de um canto a outro. Mas, por exemplo, é espaçado, né? A área habitacional a gente veio ali andando, deu mais ou menos uns 25 minutos, chegamos aqui na área do supermercado. Então se você for fazer as compras é necessário ter algum veículo, não tem como fazer tudo a pé porque você não vai conseguir carregar as compras. E a gente está aqui no Burger King, né? Aproveitando o take para falar do emprego. Por que aqui no Burger King? Porque aqui eles estavam em procura do gerente aqui para a loja. Além disso, a gente viu outras vagas muito na área mais industrial, mas não central aqui, porque atravessando a ponte em Viana do Castelo tem uma área industrial que algumas pessoas daqui trabalham lá, né? E na própria cidade tem outras oportunidades, mas também a gente está aproximadamente uns 10 minutos de carro de uma outra área industrial.
que é de Castelo do Neiva. Lá tem bastante fábrica, também uma outra parte da população que mora aqui e trabalha lá. Então tem essas duas áreas industriais aqui ao redor que você pode trabalhar. Só tenha em mente que se for para uma área industrial mais longe, você vai precisar de carro. Olha, para fazer as compras, né, aqui atrás de mim vocês estão vendo o Leclerc, o Continente, também tem o Lidl. Tá, então tem as opções, né? Você não vai ficar sem opções aqui na vila para fazer suas compras mensais, tá? Inclusive o Continente aqui tem umas outras lojinhas de outras coisas, acho que tem de roupa e de eletrônicos aí, então fica uma estrutura bacaninha para você fazer suas compras, né? Vou aproveitar aqui um momento também agradecer aos padrinhos e madrinhas do canal, tá? Que contribui financeiramente para eu e a produção continuar o nosso trabalho, continuar mostrando aqui as regiões para vocês. Quantas vezes vocês viram alguém falar de Dark, né? Mas a gente está vindo aqui e vai percorrer todas as regiões de Portugal na nossa série Conhecendo Portugal para mostrar essas regiões para vocês, e a gente depende muito do apoio financeiro dos padrinhos e madrinhas. Se você quer se tornar basta clicar no botão Seja Membro que tem aqui no canal. A partir de R$ 2,99 você já se torna padrinho e madrinha e tem a sua homenagem aqui no vídeo. E também a gente tem, a partir do nível 3, se você quiser assinar, grupo do WhatsApp, né, que a gente troca informação, conversa, a gente dá informações antecipadas de onde a gente vai gravar, conversa sobre preço, conversa sobre tudo lá no nosso grupo, tá? Então basta assinar e me mandar mensagem que eu adiciono você. E você que já chegou até aqui no vídeo deve estar pensando, Dark faz parte de Viana e não tem nenhuma praia? E para alegria dos praieiros, sim, Dark tem uma praia. Chama-se Praia do Cabedelo, rodeada por dunas e com área de campismo. É considerada pelos banhistas como uma das melhores praias do Minho e também muito apreciada por entusiastas dos esportes aquáticos e de vento. Já que falamos de praia, não podemos deixar de mencionar um importante evento cultural promovido durante os meses de junho a novembro, pela Quinta de Santoinho. Vão entrar no recinto as grandes massas de Santoinho. Evento desde 1972. Trata-se de um arraial minhoto em sua originalidade, com músicas características, comidas típicas e danças folclóricas. Além disso, na Quinta há também exposições de carros antigos e trajes característicos da época. É muito legal. E para vocês terem noção de como Viana é pertinho de Dark, né? Já bateu a fome aqui. A gente saiu de Dark e veio para Viana, não demorou nem 10 minutos para comer aqui no Fast Food KFC, que é o nosso fast food atualmente preferido. Então no dia normal você pode facilmente só atravessar a ponte e vir aqui para Viana, né, para o que você busca. Mas lá mesmo em Dark também tem fast food, lá tem o Burger King. E para vocês ficarem curiosos, né, eu pedi um combo para mim e pedi um combo para produção, né, o total aqui deu esse valor, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mais 10 euros, né? E o bom do KFC aqui em Portugal é que tem uma rede de supermercado, que é o Continente, que você utiliza o cartãozinho próprio do Continente e vai acumulando descontos. Então a gente sempre come no KFC e no nosso cartão também vai gerando descontos no supermercado, né? A gente ganha das duas formas. Inclusive, né, chegou aqui o nosso combo. Em Portugal eu acho que é o combo de lanches mais barato que tem é do KFC, comparando com o Burger King, comparando com o McDonald's. Ele vem completo, né? Vem o refrigerante aqui, vem a batata, vem um sanduíche e vem a Hot Wings, que é a asinha empanada apimentada, né? Então saiu tudo aqui 10 euros, né? E eu gosto muito do KFC, que eu acho dos fast foods o mais natural. Então por isso que a gente saiu um pouquinho lá de Dark para vir e mostrar um pouquinho aqui para vocês do que a gente gosta de comer, né? E ainda tem um sangue. Ah, ainda tem um sorvetinho que a gente pede no final. A gente vai ali no balcão e pede um sorvetinho. Olha, a gente tá tentando gravar aqui, mas aquele doguinho ali não tá deixando, tá latindo pra gente, tá querendo correr atrás da gente, mas acho que ele tá aí com mais medo do que nós, né? Mas então vamos lá. Aqui a gente vê muita parte de casa, né, de moradia, né, esses terrenos do lado, com casa no meio, com jardinzinho. Isso é um dos meus sonhos com a produção, né? A gente pensa em se mudar futuramente para uma casa mesmo, uma moradia, porque é um estilo de vida que a gente acha interessante, né? E aqui em Dark tem muita, a gente está andando bastante, tem muita casa, né? Vou ver se eu consigo deixar algumas imagens de casa, né, de moradia, para vocês terem noção de como é. Aqui realmente é um local mais pacato, mais silencioso, e isso acaba deixando mais encantador.
a gente está aqui numa área florestal, né? É o Monte Galeão aqui. E é muito comum as pessoas aqui em Portugal fazerem trilha, acamparem, né? Porque é um país seguro, diferente de algumas outras regiões que você pode sofrer alguma maldade, né? Dentro da floresta aqui, que não tem fiscalização. Mas aqui, tranquilamente, você consegue fazer acampamento e fazer trilha, né? Só tem que tomar alguns cuidados, principalmente agora, nessa época de primavera, verão, porque o clima fica muito seco. Não sei se eu já passei aqui, se vocês já viram a parte do centro de saúde, eu estava até com dificuldade de falar por causa da garganta seca, o ar fica muito seco, né? E isso acaba acarretando muitos incêndios. Então, fica alerta, se você for fazer trilha, tome cuidado, né, com fogo, tome cuidado com cigarro, né? Tome cuidado com qualquer coisa que pode fazer fogo, porque às vezes no meio do mato ali vira um incêndio astronômico. E aqui eu queria conversar com vocês sobre o que eu tenho olhado aqui em Dark, tá? Como aqui não tem câmara, né, aqui é junta de freguesia, a gente já percebe que fica um pouquinho a desejar algumas coisas, né? A gente tá num parque que aparentemente era para estar tudo capinadinho, ter uma boa iluminação, aqui tá tudo organizado, aí a gente vê muita mato alto, a gente vê um pouquinho de lixo ali, né? Não só aqui, mas eu vi em alguns outros pontos pouco de lixo. Talvez seja pela falta de investimento mais pesado do poder público aqui, né? Isso de forma alguma apaga a beleza da região. Como eu falei para vocês, mostrei algumas casas, é uma parte mais encantadora, é uma parte mais pacata, mas eu acho que está precisando de um cuidado. Eu acho que se chegar no patamar de ter um cuidado um pouco maior, aqui vai ficar um lugar mais incrível do que já é, né? Então só tô dando a impressão que eu tenho e da produção, porque a gente sempre fala a verdade para vocês aqui. A gente não quer vender que é um local perfeito, que tem tudo, que tá, né? São coisas que você vai encontrar no dia a dia se escolher vir para cá, tá? E olha que vista incrível a gente tem daqui. Dá para você ficar aqui até o finalzinho da tarde sentado aqui na escada conversando. Mas ó, o que eu tô falando para você, né? Tinha que ter um cuidado de deixar isso aqui bem limpinho, né? É um local bonito, só tem que estar cuidado. E pessoal, quando eu falo isso, não é para denegrir a imagem do local, falar mal, o Álvaro é exigente, não. É só com o intuito de chamar atenção para vocês, porque eu sempre falo a verdade, e mostrar que é necessário fazer alguns ajustes para ficar perfeito. Então só isso que eu chamo a atenção mesmo, mas olha só, isso aqui é incrível, viver aqui em Dark, né? Ver aqui o finalzinho da tarde, deve ser incrível. Essa região de montanha aqui é algo que me atrai muito. Olha, para vocês que gostaram da região e querem saber os preços aqui de compra ou para arrendamento, vamos conversar disso agora, tá? Para compra, T0, T1 ali na faixa de 125 mil, 130 mil euros. T2 na faixa ali de 140, 150 mil euros. E T3 ali na faixa de 165, 170 mil euros, tá? Claro que esses valores podem ser variados dependendo se está num prédio mais novo, se é mobiliado, dependendo da construção, né? Isso é só para você tomar como base esses preços. Já para arrendamento, os valores T0, T1 ficando ali na faixa de 600 euros, T2 na faixa de 700 euros e T3 na faixa de 800, 900 euros. Lembrando, como aqui é uma vila que não é muito grande, não tem tantas opções, tá? Então é só um apartamento ou outro que às vezes fica disponível, aparece lá nos sites de imobiliários, e a gente consegue verificar preço para parâmetro, tá? Mas isso também pode mudar muito, pode encontrar mais caro, mais barato, isso depende muito das condições dos apartamentos que estiverem disponíveis, tá? Agora vamos falar a nossa avaliação final, tá? Só antes, lembra de deixar o like, pessoal. Hoje foi bem difícil gravar, o sol tá muito quente, né? Eu e a Aline, eu e a produção, a gente tá gripado, né? Então é garganta seca, garganta dolorida, nariz escorrendo, cansaço, né? Mas a gente tá aqui com o nosso compromisso, o nosso trabalho de sempre mostrar uma região aqui para vocês, tá? Então a nossa avaliação geral. Aqui, como fica muito próximo de Viana, né, é uma ponte de distância, dá para você ir andando, que é a capital aqui do distrito de Viana, né, você tem muitas facilidades, né, a gente está perto também de duas regiões industriais. Para quem procura emprego, isso aqui pode ser uma oportunidade. Se você procura moradia, local mais tranquilo, um aposentado que quer só ter um imóvel aqui, mas ficar viajando, ficar indo para outras regiões, também pode ser uma opção, tá? Mas assim,
de uma forma geral, alguns aspectos precisam melhorar, como a questão da limpeza, a questão do cuidado das vias públicas. Em outras regiões a gente via sempre trabalhador limpando, sempre trabalhador capinando, sempre trabalhador, né, das câmaras, prezando, né, por uma cidade, uma região mais limpa, e aqui a gente não viu isso, né? Então talvez tenha que melhorar um pouquinho nesse aspecto, tá? Eu não diria que deixa a vila feia, né? Mas assim, para quem está andando, quem já conhece outras regiões, quando vê isso sente um pouquinho de incômodo, tá? Então é só um ponto a melhorar aqui na vila, né? E como está muito próximo, eu diria que faz justificativa você vir morar aqui, né? Para quem pensa em morar, se você encontrar uma oportunidade de valores muito mais baixos do que lá em Viana, lá no centro de Viana, porque aqui tem uma estrutura base, tem supermercado, né, como eu mostrei para vocês, tem fast food, né, mas, por exemplo, já não tem um parque verde grande, né, para você passear, para você passar as tardes. Normalmente você tem que até atravessar, né, a ponte para ir para a região de Viana. Então, assim, justificaria você vir para cá se encontrasse um imóvel em boas condições com preço bacana. Se não, eu acho que tem outras regiões interessantes, mas lembrando, isso é a minha opinião, a opinião da produção de alguém que veio conhecer pela primeira vez aqui, tá? Para você que mora aqui, que cresceu aqui, você com certeza vai ter outra visão, tá? A gente não está aqui para discutir se é bom ou se é ruim, é só a nossa opinião que a gente está passando para quem gosta de nos assistir. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Dark aqui com a gente e até o próximo vídeo.